Bom dia a todos. Última sessão, né, praticamente do ano, e aí sempre nos cabe fazer uma pequena avaliação do que ficou para trás, para a gente conseguir seguir. Eu entendo, e já falei aqui várias vezes, que é uma universidade gigante, com a complexidade de um município, né, até grande, e são muitos pontos, mas a gente está aqui para tentar esmiuçar e tentar resolver cada um deles. Eu trago primeiro, eu não posso deixar de falar, porque é uma demanda dos técnicos, a tristeza, a indignação dos técnicos em relação ao abono de Natal. Mesmo porque nós tomamos conhecimento que a UENF pagou o abono de Natal, conseguiu se organizar, a UERJ não conseguiu. E há, assim, da parte dos técnicos que me procuraram, eu tenho grupos que somam quase 2.000 técnicos de nível médio e superior, e assim, dentro do quadro de técnicos, uma insatisfação, uma tristeza, uma indignação de não ter recebido o abono de Natal, ou pelo menos uma publicação do que houve, por que não teve. Tá? Então, essa é a primeira questão que eu quero colocar. A segunda questão é a questão da periculosidade. São pontos que eu venho trazendo desde o início do ano. São pontos que, na verdade, começaram há anos atrás. Então, são questões que já eram para ter sido resolvidas. Porque, por mais que sejam complexas, eu não tenho como justificar para um nível médio ou para um nível superior, um técnico administrativo da UERJ, que ele deu entrada num processo de periculosidade em 2006 e até hoje não saiu solução. E aí, semana passada, eu tomei ciência de um profissional do centro cirúrgico, nível superior, anestesista, e ele me autorizou a falar o nome dele, vou falar Mauro, que deu entrada num processo de periculosidade que atua dentro da cirurgia cardíaca, dentro da hemodinâmica, em 2019. E ele trabalha ao lado de colegas que estão recebendo desde 2019 e o dele não saiu. E, por sinal, ele recebeu uma mensagem da UERJ que, infelizmente, o processo dele não vai seguir porque foi perdido. Está escrito. Então, são pontos muito importantes que passa, né, de uma responsabilidade, passa por uma responsabilidade gigantesca da universidade de focar e resolver. A gente não tem mais como explicar para o servidor essa questão. Isso precisa ser sentado e ser resolvido. Eu sei que é complexo, mas não pode ser uma complexidade que leve 20 anos para ser resolvido. Algo tem que ser feito e tem que ser feito urgente, porque o funcionário precisa de resposta. Então, esse é um ponto que ficou para o ano que vem, e eu espero que de 2026 não passe. O terceiro ponto, que aí é uma indignação, por quê? Isso vem da gestão anterior para essa, que eu já venho falando, trouxe provas, levei meses pesquisando no SEI, encontrei as provas, trouxe aqui para esse conselho, fiz planilha, mostrei para todo mundo, que são as questões dos contratos. Que não vem com essa história de que são bolsistas, porque nunca foram, porque eles não se enquadram na legislação de bolsa, de pesquisa, ensino e extensão. Sempre foram contratos e sempre serão contratos. E tem seus direitos garantidos pela lei de contratos, 6.901. E foi falado aqui, e eu trouxe a prova, que o Estado repassa férias, DCC, insalubridade, periculosidade para o UERJ desde o início dos contratos. São 26.999.000 por ano desses valores que esses contratados deixaram de receber. E por mais um ano ficaram sem receber. Um processo seletivo, um processo de licitação para contratar a empresa, para fazer o processo seletivo, começou em maio. Estamos em dezembro. Eu vou encerrar, mas são casos muito importantes. São quase mais de 6 meses para resolver um processo seletivo. Eu entendo que a nova lei de licitação não tem prazo, realmente. Uma lei criada para facilitar esse processo. Mas existe o princípio da razoabilidade. Eu não posso ter um processo de licitação que começou em maio, eu estou em dezembro, ele não terminou. E isso tem consequências na vida dos profissionais. Eu tenho um técnico de enfermagem ganhando R$ 1.700 para trabalhar dentro do CTI cardíaco. Eu tenho um técnico de enfermagem ganhando R$ 1.700 para ficar 12 horas em pé na cirurgia cardíaca. Ganhando menos que o servidor da limpeza. E ele tem direito, o Estado repassa, e a UERJ tem que dar explicações do que fez com esse dinheiro. E não é dizer que usou para contratar mais profissional, não. Alguns já foram para a Justiça e isso terá implicações no Ministério Público. Então eu peço que a reitoria e a gestão total se debruce sobre essa questão dos concursos, dos contratos, legalize, traga a gestão dos contratos para dentro desta universidade, para o SGP, para que ele seja mais célere, mais organizado. Ok? Só isso. Obrigado.